tenho estado ausente. Ultimamente eu tenho estado ausente porque eu percebi que os temas com os quais eu quero lidar aqui na internet, né, nesse podcast, em qualquer outro lugar que eu vá acessar e que eu vá me dedicar a produzir, eu percebi que por eu lidar com temas mais ligados à literatura, ligados a assuntos de cunho, pelo menos superficialmente mais intelectuais, por assim dizer, eu notei que eu caí na tentação de querer parecer inteligente demais. E a espontaneidade foi, né, me deixando. E tudo se tornou cansativo, porque eu tava usando uma máscara social sozinho comigo mesmo, né, que é quando eu gravo essas coisas. Mas estamos voltando para não parar mais. E espero que essas palavras de fato se concretizem dessa vez. Bom, eu hoje quero falar de algo um tanto diferente, não é? Que é um assunto que me perturba há muito tempo e que eu preciso lidar com ele e que eu acho que no fim é a motivação por trás de boa parte das coisas que eu escrevo, que eu produzo. Que eu escrevo muita coisa, mas claro, o superego é muito inflado. Tenho uma dificuldade grande de compartilhar essas coisas. Mas o que eu tenho de fazer é notar que às vezes eu oscilo entre uma dúvida entre produzir às vistas e produzir no segredo, né? Produzir no segredo é meio que o melô do perfeccionista, né? Você guarda, guarda, guarda na gaveta e fica 20 anos escrevendo o mesmo livro para tentar produzir algo que seja, assim, transcendente a você mesmo. Algo que perdure, uma obra que vai te tornar conhecido depois da morte, né? Que é uma coisa que acomete muita gente que dialoga com a tradição literária, dialoga com os grandes autores, com os autores, né, com Dostoiévski, o Machado de Assis, o Dante Alighieri, toda essa galera aí. São escritores de dimensão histórica, são escritores que transcendem suas épocas, as modas e quaisquer outras coisas mais fugazes assim. Ou seja, tudo que eles falaram se tornam parte da cultura humana universal. E nós encontramos valor nisso e mantemos essas obras vivas. Só que o que acontece? Muitas vezes existe uma separação na cabeça das pessoas, porque existem dois tipos de pessoas que querem escrever, né? Sobretudo ficção. Existe a pessoa que quer escrever ficção literária, né? Que é a pessoa que tem essa tentação de escrever com dimensões históricas de enriquecer a cultura da sua nação, a cultura humana geral, e trazer temas mais afeitos à realidade, ou fazer voos linguísticos um pouco mais ousados. No entanto, boa parte de nós quer escrever porque gosta de histórias, porque gostou de uma saga de fantasia, ou gostou de livros de romance, ou gostou de livros de horror, né? É a galera que leu muito Lovecraft, leu muito, né, os livros do Harry Potter, leu as Crônicas do Gelo e Fogo, leu O Senhor dos Anéis e tantas outras obras aí de ficção, de fantasia. E se afeiçoou aquilo, a galera da ficção científica, né, fã do Arthur C. Clarke. E assim, essa galera quer escrever e muitas vezes produz coisas magníficas. Só que a motivação de um é diferente da motivação do outro. A motivação de um escritor que pretende-se literário, que pretende-se, né, um alta cultura, por assim dizer, a motivação dele é produzir algo inovador, inteligente do ponto de vista da arte, do ponto de vista estético. Mas os ideais estéticos mudam ao longo do tempo. E hoje você tem produções de livros que o leitor é quase que dispensável, né? Não há uma beleza estética naquilo, há apenas um rompimento constante de tradições que tornam o texto mais difícil de compreender, você tem um fluxo de consciência às vezes muito confuso.
Então é um exercício de quase que de virtuosismo, né? Olha o que eu consigo fazer com as palavras. E muitas vezes as histórias ficam em segundo plano. O fato da história ser boa ou ruim não é central. O que importa é como eu conto ela. Em certa medida, é até importante e interessante, porque de fato, se você pegar um grande autor que vai contar uma história simples, aquela história ganha dimensões simbólicas profundas. E a pessoa pode contar a história tão simples de alguém indo ao mercado e você se conecta com aquela história ganha peso, porque o grande autor de fato, não necessariamente o autor que ganha Nobéis e coisa e tal, porque existe toda uma politicagem, existe toda uma série de ideologias aí que vão afetar quem vai ganhar esses prêmios ou não, sobretudo hoje, mas desde o início do Nobel. Os grandes autores são aqueles caras que conseguem ver poesia nas coisas, poesia no cotidiano, conseguem retirar e mostrar essa poesia pra gente. Então você tem uma história simples, mas que ela ganha dimensões humanas universais, que todo mundo se conecta. O cara escreveu um livro na Rússia no século XIX e eu que sou brasileiro me emociono com aquilo, me conecto com aquilo. Mas assim, por outro lado, e eu comecei assim, eu acho a literatura pop, a produção pop em geral, de mangás a filmes, a séries, interessante. Eu me atraio por coisas assim. Eu consigo ter uma suspensão da descrença e da crítica muito grande, porque eu não assisto como um crítico, eu não leio como um crítico, mas sim como alguém que quer, como um diletante, como alguém que quer aproveitar aquilo, ter prazer com aquilo e se enriquecer ou não com aquilo. Então eu sou o cara que vou apreciar coisa mais boba, mais puramente nerd e aquela coisa mais elevada intelectualmente ou que se pretende elevada intelectualmente. Só que isso cria uma dissociação na cabeça da gente, porque a distinção entre alta cultura e baixa cultura ou cultura popular é meio fajuta, né? É algo de manual de escolinha, não é algo real. E nós vemos, por exemplo, Machado de Assis tinha contos de horror, tinha contos com projeção astral acontecendo e N coisas. Tinham contos fantásticos, apesar dele ser um expoente do realismo, coisas assim. Nem sempre havia realismo, né? Havia muito realismo fantástico, por exemplo, na obra dele, que é uma vertente distinta, né? Mas enfim, eu acho até o nome realismo um tanto presunçoso, porque nós não conhecemos os limites da realidade. Então, eu dizer que certas obras ficcionais, onde o sobrenatural aparece ou onde há uma ficção científica um pouco mais viajada, são irrealistas de todo, eu acho que é meio presunção. Que vai saber, eu não sei os limites da coisa, não foi eu que criei esse mundo. Então, o mundo literário ele é sempre um mundo fictício. Ele é sempre um mundo psicológico, interior, né? Psíquico do autor. Ele nunca está expressando de fato o mundo real, ele expressa algo análogo ao mundo real. Um mundo diverso, um mundo que surgiu a partir do mundo real, a partir de um indivíduo que está presente no mundo real, mas que alguma medida também está presente naquele mundo fantástico. Então assim, eu percebi pelo menos em mim, não sei em outras pessoas, mas eu vejo um pouco isso, uma separação muito grotesca entre essas coisas. Então você tem pessoas que querem ser escritoras de cunho popular que desprezam completamente a linguagem e a possibilidade de você utilizar um vocabulário um pouco maior, que não é só um virtuosismo, por vezes ele torna a história um pouco mais rica, um pouco mais imageticamente precisa, porque você, utilizando termos poéticos, você consegue evocar sensações diferentes. Então, um cara com vocabulário extenso, mas que não necessariamente utilize-o para ser pernóstico, ele é capaz de pintar na mente do leitor uma imagem um pouco mais refinada do que aquele que fala tudo muito direto.
Mas ao mesmo tempo, certas histórias, certos enredos precisam dessa linguagem mais direta ao ponto, mais simples, porque você não pode nunca permitir que o estilo concorra demais com a narrativa, porque a suspensão da descrença vai sendo desfeita, porque você começa a prestar atenção em como o escritor usa as palavras e não no que está acontecendo. Então você sai da obra, você começa a perceber. É a mesma coisa que acontece com o diretor de cinema, que exagera demais nas suas assinaturas. Então o que ocorre? Esse cara começa a aparecer mais do que o filme, mais do que a história. Você percebe, você pega caras que são viciados nisso, tipo Zack Snyder, entendeu? Tá o tempo todo uma câmera lenta, não sei o que, você, putz, você tá lembrando que é um filme do Zack Snyder toda hora. E não é pra isso, não é pra você estar dentro da história e tá lembrando, isso aqui é tal autor ou outro autor. Então essa é algo que você tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas. E nem se fala, né? Quando a gente vai pro rumo da coisa autoral demais, que eu acho que tem seu valor, obviamente, né? Ao menos como exercício estético, exercício literário, de falar assim, olha o que a linguagem é capaz de fazer, olha como a gente pode quebrar as regras e os padrões de linguagem para criar algo diferente. É ótimo, mas chega num limite, igual, por exemplo, é, Finnegan's Wake, do James Joyce, que, pô, o negócio é ilegível. Eu tentei ler aquilo ali e cada palavra de está em uma língua diferente, o negócio é absurdo. E obviamente a história não vai ser boa, porque o autor se concentrou demais na coisa de quebrar, da linguagem, não sei o que, e o que está acontecendo na narrativa? Eu estou o tempo todo decifrando um código, não é uma história. Eu não estou me engajando. E, pô, a gente conta história porque histórias são prazerosas de se aprender. E as histórias mais importantes da história da humanidade, né? As histórias da Bíblia, independente da sua religião, a Bíblia modelou a civilização, né? As histórias da mitologia grega, elas não necessitavam de uma linguagem tão inacessível assim para se tornarem magníficas, né? Elas eram boas porque expressavam verdades psicológicas, ao menos, ou verdades históricas, enfim, depende do que como cada um entende. Não vou entrar nesse mérito, mas compreende. E eu percebia que, pra mim, pessoalmente, né, eu ficava oscilando entre uma coisa e outra, porque por vezes eu me engajava muito, lia muito obras de cunho um pouco mais literário, por assim dizer, e em outras épocas eu me voltava para minhas nerdices de adolescência, gostar de um anime, de uma coisa ou outra, e eu percebi que a distinção é meio não é tão clara em alguns momentos. Claro que as obras de cunho mais comercial, elas estão interessadas não na arte em si, mas em entreter, em agradar a audiência ou envolver a audiência de alguma forma. Só que se você não envolve a audiência na sua história, se é de ficção literária, você não consegue conectar a pessoa para que ela sinta algo. Então, as duas coisas são a mesma. A questão é que o entretenimento vai pesar por vezes mais em uma e em outra menos. Todavia, eu acho que o entretenimento concorre para que as mensagens, para que o exercício estético que você está fazendo ali se enriqueça. Porque se a pessoa está dentro da história, está envolvida, tudo aquilo vai ter mais impacto nela. E é mais fácil de você produzir algo de valor. Porque a gente está produzindo para os outros. Não adianta nada eu ter um livro na gaveta, extremamente bem escrito, que ninguém lerá. Por mais que certas pessoas com brios intelectuais, né, de se sentirem gênios para si mesmos, né, finjam se contentar com isso, no fim a gente escreve, se comunica para o outro. É sempre uma saída de si em direção ao outro. Então, se eu crio histórias ilegíveis, pelo amor de Deus, né? Era melhor deixar guardado na minha cabeça. Então é uma linha tênue. E eu pessoalmente sinto que eu oscilo entre um lado e outro e estou tentando com esse exercício do próprio podcast aqui de começar a me libertar disso, porque na minha vida pessoal eu notei que como a maioria das pessoas não tem muitos interesses similares aos meus, não tem um interesse assim, não gosta dessas coisas do mesmo jeito que eu gosto, né? Então eu percebi que eu me anulava muito. Então em alguns lugares eu era X e na minha cabeça eu era Y. Só que isso criou duas personas falsas.
né? Uma persona que eu apresentava para mim mesmo, na tentativa de falar para mim que eu era um cara, um escritor, um intelectual, recluso, coisa e tal. Se, né, se inebriando do próprio veneno, né? Onde eu me achava grandioso, apesar das pessoas não perceberem isso. E eu me encolhia na rua. Não demonstrava por vezes a minha cultura, a minha parca erudição. Claro que sempre pode passar a vida lendo, você não vai saber de nada. E eu mesmo comecei a ler muito tarde. Então, assim, eu percebi que eu produzia essa dissociação que me atrapalhava a escrever. Porque eu não conseguia trazer espontaneidade, humor para as coisas que eu escrevia. Então sempre caía em algo muito exercícios de linguagem, que eu acho que me serviram para desenvolver o jeito com as palavras, o estilo, mas podem ser estéreis, né, literariamente, narrativamente. Porque eu fiquei muito impressionado com o livro do Desassossego do Fernando Pessoa quando eu li, porque eu achei uma linguagem acessível, né, porque o Fernando Pessoa é simples de ler, ele não é um cara que você precisa de um dicionário do lado para entender o que ele está falando. Mas a música, o jeito que ele fala, o jeito que ele faz metáforas e o ritmo que ele vai te levando naqueles devaneios do Bernardo Soares, aquilo é magnífico. E eu fiquei absolutamente hipnotizado com aquilo e eu botei na cabeça que eu tinha que escrever aquilo, daquele jeito. E assim, aquele estilo é maravilhoso, mas ele funciona para determinadas coisas. Não dá pra você escrever um romance de 1000 páginas com esse estilo devaneante, tudo tá meio assim. Mas eu fiquei tão vidrado naquilo, tão hiperfocado naquilo, que eu desejei de corpo e alma escrever tudo assim. Então, assim, toda frase tinha que ser memorável, tinha que ter um ritmo. E eu acho que isso é importante, o ritmo. Mas os estados de espírito têm que ser expressados e determinadas histórias admitem um ritmo mais frenético, outra um ritmo mais lento. E eu acho que eu fiquei muito unidimensional na minha escrita durante esse período. Então é assim, eu creio que é um exercício importante que eu me proponho aqui nesse podcast, mas que qualquer pessoa que almeje escrever tem você encontrar uma confluência, né? Encontrar um jusante comum para essa para o popular e o literário, por assim dizer. E precisa você se permitir criar sem ficar querendo parecer inteligente demais, que é uma tentação muito comum de quem quer escrever. Querer ser profundo e denso o tempo todo. Ninguém aguenta profundeza e intensidade o tempo todo. A gente acaba morrendo afogado no tédio. Então é preciso um pouco de leveza. E é preciso que o autor, assim como o ator, seja capaz de expressar, seja capaz de gerar na audiência todas as emoções possíveis. Eu acho que como a escrita é uma atividade muito introspectiva, nós podemos acabar viciando a nossa consciência a se identificar com um aspecto nosso somente. Porque certos aspectos nossos se manifestam na interação com os outros. Mas quando nós estamos sozinhos, pelo menos eu experimento assim, não sei se outras pessoas introspectivas experimentam da mesma forma, eu tendo a exagerar a melancolia, a profundidade, a reflexão e pensar demais. E isso pode produzir coisas boas, mas é um pensamento vicioso, que acaba te tornando unidimensional, o que é a mesma coisa que ser um tédio, porque você não tem ritmo, não há melodia, não há altos e baixos, é sempre uma constante morta. Então, eu utilizarei, né, o podcast é para isso também, mas eu pretendo exercitar essa espontaneidade, essas conversas sobre essas coisas, porque no mais eu não tenho muita gente com que conversar sobre esses temas, sobre essa experiência de escrever, essa experiência de analisar obras, de ser um apaixonado por essas coisas. E das tentações, das dificuldades inerentes ao processo, de quem sente que criar é uma necessidade, mas que nem sempre está apto a criar da maneira que acha melhor. E bom, por hoje é só e ficamos por aqui. Até a próxima.